Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos introduzimos na tua presença humildemente, em oração, buscando a direção do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a tua palavra e dar-nos a tua bênção, Pai. Responde às orações do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. Verso áureo, Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. A crucifixão e a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. Os capítulos 1 até o 10 cobrem cerca de 3 anos e meio da vida de Jesus. E os capítulos 11 a 20, por outro lado, abrangem cerca de 1 ou 2 semanas da vida de Jesus. Os evangelhos apresentam a morte de Jesus de formas diferentes. Embora os relatos estejam em harmonia, os autores enfatizam eventos ligados aos temas centrais dos livros. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras, Marcos destaca o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz, e Lucas concentra-se na cruz como fonte de cura e salvação. Veja, por exemplo, a história do ladrão na cruz, relatada por Lucas. João, no entanto, apresenta a cruz como a entronização de Jesus, ou seja, a glorificação de Jesus ligada ao conceito de hora mencionado no livro João 7:30, João 8:20 e João 12:27. O conceito de entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucifixão era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador. Jesus foi confirmado como nosso Salvador na cruz do Calvário. Ele resistiu até o fim, não desistiu de você e de mim. Ele foi batizado em sangue. Meu querido irmão, este Salvador que nós temos, esse amado Jesus Cristo, é o maior dom, é a maior preciosidade, a maior pérola que você e eu podemos ter. Regozije-se em Jesus Cristo, louve a Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, partilhe a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, o que é a verdade? Esta pergunta feita por Pilatos é uma pergunta que está ecoando no ar, porque ela está sendo feita até hoje, 2000 anos depois. As pessoas ainda continuam perguntando: o que é a verdade? No mundo de hoje não existe verdade absoluta, mas na Bíblia existe verdade absoluta. E a verdade absoluta é Jesus, é o único caminho que nos leva para o céu. Vamos abrir a Bíblia agora e ler João capítulo 18 e vamos ver os versos 28 até o verso 32. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então a intenção dos líderes judaicos era matar Jesus Cristo, porque eles poderiam julgar Jesus Cristo segundo a lei deles, conforme disse Pilatos. Mas a ideia deles não era julgar, era matar Jesus Cristo. Por isso eles disseram: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito:
significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Meu querido irmão, aqui está o diálogo de Pilatos com Jesus Cristo. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Foi a primeira ocorrência desse título em João, mas não a última. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha vindo dele mesmo ou se outras pessoas haviam falado dele para Pilatos. A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia a quem estava interrogando. O leitor já sabe que Jesus é o rei. Será que o governador Pilatos sabia? Pilatos respondeu com a própria pergunta, João 18:35. Essa foi uma evasiva enraizada na irritação pela aplicação estrita da pergunta de Jesus. Foi o primeiro passo do governador Pilatos em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito bloquear sua percepção. Jesus respondeu que o seu reino não era deste mundo. Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser rei. Isso levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então perguntou: o que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, saiu para tentar salvar Jesus daquela multidão. A verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Como o Verbo eterno, em grego logos, Jesus é a luz e é a verdade. Isso é o oposto de trevas e erro. Cristo é cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por meio dele, Jesus Cristo, João 1,17. João Batista deu testemunho da verdade, João 5,33. Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro, João 7,28. O próprio Jesus ouviu a verdade de seu Pai, João 8,40. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. A palavra de Deus é a verdade, João 17,17. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa do seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que ele enfrentava. Queridos, a verdade absoluta está na Bíblia. Hoje a pergunta continua sendo feita por milhares de pessoas perguntam: o que é a verdade? Em meio a mais de 42 mil igrejas cristãs, em meio a tantos que reivindicam ter a verdade, as pessoas perguntam: o que é a verdade? A verdade da Bíblia é uma verdade absoluta e nós deveremos perguntar para Jesus hoje: o que é verdade? Será que Jesus vai nos responder? Sim, Jesus nos responde o que é a verdade. Em João capítulo 14 e o verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta o Papa estar criando uma religião mundial, unindo o islamismo com o judaísmo e o cristianismo. Queridos, a verdade é absoluta. Só Jesus salva. Para ir para o céu, você tem que seguir o caminho que se chama Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Atos 4:12. Somente o nome santo e venerável de Jesus. Jesus é a verdade. Mas o que mais a Bíblia diz ser verdade? Abra também a Bíblia em João 17:17.
Aqui em João 17:17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade porque ele é o Salvador, único Salvador. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade porque é a fonte da verdade. É o solo, a Escritura, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudá-la, porque ela vai revelar Jesus Cristo como a verdade. Ela revela Jesus Cristo como o único Salvador, verdadeiro Salvador. Mas o que mais é a verdade? Abra também a sua Bíblia em Salmos 119. Salmo 119, nós lemos no verso 142. Aqui a palavra de Deus diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A Bíblia também declara que a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, esta lei é a verdade. Perceba que a verdade é Jesus como Salvador, a verdade é a Bíblia como fonte da verdade, como a palavra viva de Deus, e também a verdade é a santa lei de Deus. Mas muitos não aceitam todos os mandamentos da lei de Deus. Eles desprezam o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles desprezam o 4º mandamento da lei de Deus. Mas a verdade inclui todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso é o que diz Salmo 119, verso 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Então, meu querido irmão, nós aceitamos todos os 10 mandamentos como sendo verdade, a santa lei de Deus como sendo a verdade, a Bíblia como sendo a verdade e Jesus Cristo como o único Salvador, verdadeiramente Salvador, nosso caminho que nos leva para o céu. Esta é a verdade. Queridos, você está seguindo a verdade que a Bíblia revela para você hoje? Como você entende este conceito da verdade? Todos pretendem ir para o céu. Todas as igrejas pretendem ensinar a verdade. Mas todas as igrejas aceitam a Jesus como Salvador pessoal? Aceitam a palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse? Todas as igrejas aceitam a santa lei de Deus como sendo a verdade? E todos os 10 mandamentos de Deus como sendo a verdade? Não, nem todos aceitam. Mas Deus tem um povo remanescente na terra que aceita Jesus como Salvador, que aceita a Bíblia como sendo a verdade, de Gênesis a Apocalipse, que aceita a santa lei de Deus como sendo a verdade e também pelo poder do Espírito Santo. Nós, os remanescentes de Deus na terra, obedecemos todos os mandamentos de Deus. E quando Jesus Cristo voltar a esta terra, e Jesus vai dizer para a sua igreja o que está em Isaías 26, verso 2: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. As portas da Nova Jerusalém vão se abrir para que entre nela a igreja remanescente de Deus, a nação justa que observa a verdade. Aleluia! Na parte de segunda-feira, eis o homem. Quando Pilatos trouxe Jesus Cristo diante da multidão, apontando para Jesus Cristo, ele disse: eis o homem. Jesus Cristo, 100% Deus, mas também 100% homem. Ali estava Jesus Cristo na sua fase de humilhação, sendo julgado, sendo condenado, maltratado no nosso lugar. Roma, como diz o relato de João, Roma, na pessoa de Pilatos, o governador romano na Palestina, Roma tentou libertar Jesus Cristo. Mas os próprios irmãos de Jesus Cristo, o povo de Jesus Cristo, os judeus, clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Roma tentou libertar Jesus, enquanto a igreja de Jesus pedia que ele fosse crucificado. Abra sua Bíblia agora e vamos ler João capítulo 18. João capítulo 18, os versos 38 em diante. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?
Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Queridos, escolheram um bandido, um ladrão, um salteador chamado Barrabás, que já tinha matado uma pessoa. Pediram para que esse fosse solto e condenaram a Jesus Cristo, o inocente Jesus. E aqui no capítulo 19, verso 1 em diante, diz: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Ora, se Pilatos tinha a convicção de que Jesus era inocente, por que o açoitou? Percebam a fraqueza de Pilatos, uma fraqueza de caráter. Verso 2: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Estavam ridicularizando Jesus Cristo. E aqui diz: Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Pilatos não esperou que Jesus respondesse à pergunta que ele mesmo fez. Em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo. Ao dialogar com aquelas pessoas, em vez de libertar Jesus, Pilatos colocou-o em desvantagem. Os líderes religiosos reconheceram que podiam sim manipular o governador Pilatos por meio da multidão. Então começou a zombaria e a humilhação de Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram um manto púrpura sobre ele e o aclamaram em tom de deboche como Rei dos Judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentavam o imperador, mas nesse momento foi feito em forma de zombaria. Ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e um manto púrpura. Nessa cena, sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste real e Pilatos disse ao povo: Eis aqui o homem. João 19, verso 5. Isso lembra as palavras de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. No entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus por causa da sua afirmação de ser o Filho de Deus, porque Jesus declarou ser o Filho de Deus. João 19, 6 a 16. Isso assustou Pilatos, que procurou ainda, dali para frente, mais e mais libertar Jesus. Mas os líderes selaram o destino de Cristo, alegando que libertar Jesus seria se opor a César. Eles sabiam que a lealdade de Pilatos a César significava que ele não libertaria alguém que reivindicasse o mesmo papel, ou seja, o papel de ser rei. Os líderes disseram que não tinham um rei senão César. Percebam, os líderes do judaísmo, da igreja verdadeira daqueles dias, porque a igreja judaica era a igreja verdadeira naqueles dias. Os seus líderes disseram: não temos outro rei senão César. Se curvaram diante de Roma. Hoje, Roma continua dominando o mundo. Hoje, 2000 anos depois da morte de Jesus Cristo, Roma é quem domina o mundo. E hoje todas as igrejas cristãs estão correndo para Roma, se curvando diante do poder papal, dizendo: nós não temos outro rei senão o rei de Roma. Meu querido irmão, a história está se repetindo. Que lições nós podemos aprender com isso? Meu querido irmão, a igreja hoje é tão perseguidora, é tão opressora como era naquele tempo. A igreja verdadeira daqueles dias e a igreja verdadeira dos nossos dias está se submetendo a Roma. Buscar aproximação de Roma é um retrocesso, diz Ellen White. Não podemos buscar a aproximação de Roma. Não podemos nos submeter
à ONU, não podemos nos submeter à Organização Mundial da Saúde, não poderemos nos submeter à agenda maléfica chamada Agenda 2030. Qualquer aproximação de Roma é um retrocesso na vida cristã. Meu querido irmão, vamos ficar firmes, em pé, na presença de Jesus Cristo. A igreja remanescente precisa permanecer firme em Jesus, na obediência aos mandamentos de Deus e na pregação das profecias do Apocalipse. Custe o que custar, nossa lealdade é para Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, está consumado. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico, que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isto está em João 19, versos 17 a 22. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, é filho de Deus. Ele é Deus. Meu querido irmão, como os líderes da igreja verdadeira daqueles dias, como eles estavam cegos, dominados por Satanás, não reconheceram Jesus Cristo como Messias, como Deus, como Criador dos céus e da terra. Por isso eles disseram: ele tem que morrer porque ele se fez filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Verso 8, e Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Aqui, esta hora sexta é um horário romano, diferente do horário judeu. No horário romano, era às 6 da manhã. Aqui João usou provavelmente o horário romano, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Isto saiu da boca de Pilatos: eis aqui o vosso rei. Queridos, Jesus Cristo era o rei dos judeus. Sim, verdadeiramente. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Outra vez: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. Meu querido irmão, a igreja de Deus, escolhida por Deus, eles se posicionaram ao lado de Roma. Eles se submeteram a Roma na primeira vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, Roma dominava o mundo e a igreja de Deus se submeteu a Roma. A história vai se repetir. A história está se repetindo, porque hoje também a igreja que se proclama verdadeira, e eu sou membro dessa igreja, mas não sou da maioria, eu sou do remanescente, e nós não vamos nos curvar diante de Roma. Querido amigo, meu querido irmão, a história pode se repetir, a igreja hoje é morna, comprometida com Roma, sim, mas nós podemos ser e devemos ser o remanescente fiel, porque é o remanescente que será salvo. Verso 16, então entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Os líderes judeus queriam que aquele texto escrito por Pilatos fosse alterado, mas Pilatos ignorou seus pedidos
e essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Jesus Cristo foi proclamado Rei dos Judeus na cruz. Por isso a expressão entronizado na cruz. Jesus, o Rei dos Judeus, estava na cruz como se fosse um criminoso comum. Um poder mais alto do que Pilatos ou do que os judeus. Dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Agora leia comigo o capítulo 19, verso 17 em diante. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meu querido irmão, Jesus Cristo encarregou sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado. Agora leia comigo João 19, versos 28 a 30. Aqui lemos: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Meu querido irmão, o verbo grego teleo, terminar, completar, executar, que ocorre no verso 28, tudo já estava consumado. É o mesmo verbo usado no verso 30, está consumado. Por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado, completado. Cristo não desistiu da sua missão. Ele veio para morrer, nasceu para morrer. E ele bebeu o cálice amargo da morte. Quando Cristo disse está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Está consumado. O que isso significa? Como isso se aplica à sua e à minha vida? Jesus Cristo abriu a porta da graça na cruz do Calvário. A graça divina era uma promessa. Era uma promessa feita desde o Jardim do Éden. Cada vez que um cordeirinho morria no Antigo Testamento, era a promessa da graça, que um dia se cumpriria quando o Cordeiro de Deus viesse ao mundo. Agora Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, estava morrendo na cruz. Agora a graça prometida se tornava real, verdadeira, sólida. Jesus Cristo estava escancarando a porta da graça, para que todo aquele que quisesse viesse e recebesse a vida eterna. Meu querido irmão, quando Jesus disse está consumado, ele disse a porta da graça se abriu. E todo aquele que ouvir, venha. O Espírito diz vem, e aquele que ouve diga vem. E todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o túmulo vazio. O cristianismo é a religião
do túmulo vazio, da sepultura aberta. Os outros fundadores de religiões, como Buda, como Maomé, como Confúcio, o túmulo deles não está vazio. Queridos, só Jesus Cristo ressuscitou da morte e declarou sobre o túmulo vazio: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei. Jesus Cristo fundou a religião da sepultura aberta. Imaginem só, se o último capítulo na história do cristianismo fosse o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus Cristo estava ali sepultado, preso, sem vida. Queridos, o cristianismo não podia terminar em morte. O último capítulo da vida de Jesus na terra não é o túmulo selado com uma pedra romana. Não. O último capítulo da vida de Jesus aqui na terra é a sepultura aberta, é o túmulo vazio. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui, disse o anjo, porque ele já ressuscitou. Nós adoramos um Deus vivo e porque ele vive, nós também viveremos. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19, vamos ver então os versos 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira, e ressuscitou no domingo bem cedo, antes do sol nascer. Como o sábado estava próximo, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram ao túmulo durante o sábado. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar ao túmulo no domingo. Para surpresa delas, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu para contar para Pedro e João o que tinha visto. Os dois homens correram para lá. João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu ali caídos os lençóis, ou faixas, com os quais Jesus havia sido enrolado, mas não entrou antes que Pedro entrasse. Pedro, porém, entrou e viu as faixas de linho estendidas, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo seu rosto, estava dobrado e separado das faixas. Lemos agora no capítulo 20 e os versos 7 ao verso 10. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Meu querido irmão, João entrou, viu e creu. Por que ver as faixas e o lenço separados e dobrado levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? Para responder a essa pergunta, é necessário refletir por que o túmulo estaria vazio.
a resposta mais natural seria a ação de ladrões de túmulos. Mas essa explicação não pode ser aceita por 3 razões. Primeira, o túmulo estava guardado por uma escolta, tornando inviável o roubo. Segunda razão, ladrões de túmulos normalmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. E a terceira razão, ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Não é de admirar que quando João viu o lenço dobrado, creu que Jesus havia ressuscitado. Meu querido irmão, a minha alegria e o meu regozijo é que o último capítulo da história do cristianismo não termina em morte e em túmulo, mas em ressurreição e em vida. Jesus Cristo vive para sempre e Ele vai cumprir a promessa de voltar a esta terra. Aquela promessa que Ele fez em João 14, 1-3. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Alegre-se no Deus que vive e que voltará para nos buscar, porque somos propriedade dele, comprados sim, pelo ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus e Maria. Abra sua Bíblia agora e vamos ler João 20, versos 11-13. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Maria Madalena viu 2 anjos dentro do túmulo onde estivera o corpo de Jesus. Um anjo estava junto à cabeceira e outro junto aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, o dia da festa das primícias. Ele morreu no dia da festa da Páscoa, permaneceu no túmulo às 24 horas do sábado, ressuscitou na manhã do primeiro dia, o dia 16, a festa das primícias. Com Jesus Cristo, a Bíblia diz que ressuscitou uma multidão de santos glorificados. Ressuscitou com Jesus Cristo, conforme diz aqui em Mateus capítulo 27, versos 50-53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ninguém ressuscitou antes de Jesus. Primeiramente, Jesus, as primícias dos mortos, ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, pelo poder de Jesus Cristo, que tem vida em si mesmo, todos os outros ressuscitaram. Por isso a Bíblia deixa claro, ressuscitaram depois da ressurreição dele, não antes. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta multidão glorificada que ressuscitou com Jesus, subiu ao céu com Jesus Cristo como primícias dos mortos. Jesus, as primícias dos mortos, mais a multidão que ressuscitou com ele. Quando ele chegou ao Pai, lá no céu, ele apresentou diante do Pai o molho das primícias. Cristo ofereceu ao Pai o molho das primícias. Por isso existia a festa das primícias no santuário terrestre,
porque esta festa era profética, apontava para a ressurreição de Cristo com esta multidão que ressuscitou com ele. A ascensão de Jesus Cristo, no mesmo dia em que ele ressuscitou, foi para apresentar diante do Pai o molho movido, o molho das primícias. Agora, meu querido irmão, Jesus Cristo retorna para a terra. Retornam para a terra e aquela multidão também retornou com Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que eles entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Aquela multidão glorificada que ressuscitou com Jesus apareceu para muitos dizendo: nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos com ele. Meu querido irmão, Cristo as primícias dos mortos, juntamente com esta multidão. Mas existe a seara dos mortos. Esta seara de mortos será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. Aleluia! A Bíblia fala da seara dos mortos e da seara dos vivos, das primícias dos mortos e das primícias dos vivos. A seara dos mortos está esperando a volta de Jesus para ser ressuscitada. As primícias dos mortos já estão no céu. Mas a seara dos vivos é a grande multidão que ninguém podia contar de Apocalipse 7, 9. E as primícias dos salvos vivos são os 144 mil. Queridos, duas searas, de mortos e de vivos. E duas primícias, as primícias dos mortos e as primícias dos vivos. Meu querido irmão, Jesus Cristo, ele disse: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus vai voltar. E nós lemos aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui a partir do verso 20. 1 Coríntios 15, 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo e aqueles que ressuscitaram com ele, as primícias dos mortos. E a seara dos mortos está esperando a volta de Jesus. Verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, verso 24, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, deixa claro de que Jesus Cristo faz tudo no céu. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote e juiz no santuário celestial, ele faz tudo. Mas, meu querido irmão, existe um momento, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, os ímpios vão ressuscitar e serão queimados, e Satanás também será queimado com todos os demônios, e Jesus Cristo então criará uma nova terra. Então se cumprirá a promessa de novo céu e nova terra. Então, depois de aniquilada a morte, destruído e queimado Satanás, então Jesus Cristo, diz aqui 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. Então Jesus Cristo vai entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Você entendeu este texto, meu querido irmão? Jesus Cristo vai assumir a posição de Adão, o segundo Adão, na frente da família humana. Porque depois de Satanás estar destruído, não mais existir, então Jesus Cristo entrega o reino ao Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos. Por isso diz agora o verso 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meu querido irmão, Jesus Cristo estará à frente da família humana e o Pai, o Deus Pai, estará administrando e governando o mundo, o universo.
Meu querido irmão, Jesus Cristo se ligou a você e a mim por laços eternos. Ele é o Deus eterno e ele é um homem eterno também. Ele nunca deixará o corpo humano, mas também nunca deixará de ser Deus. Mas ele assumirá a dianteira, a liderança da família humana, como o nosso irmão mais velho, como o segundo Adão. Deus habitará conosco, o trono do Pai e do Filho estarão conosco aqui na terra. Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia, capítulo 22, podemos ler então o verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, falando da nova Jerusalém, da nova terra. E nela estará o trono de Deus, ou seja, o Pai, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Vamos ver o rosto, vamos ter esta proximidade, esta intimidade com o nosso Pai, com o nosso Jesus Cristo. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E o que você diz? Aleluia! Glória a Deus por essa bendita mensagem, por esta bendita esperança, pelo conforto de que Jesus Cristo vai voltar nos buscar e nos levará para o céu. E depois de 1000 anos no céu, vamos descer na Nova Jerusalém e Deus vai então ressuscitar os ímpios e vai queimá-los, destruí-los, e então Jesus Cristo entrega o reino ao Pai. E continua ao lado do Pai, mas deixa que o Pai reine sobre tudo e sobre todos, porque ele assume a liderança da família humana. Verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você e eu somos servos de Jesus Cristo, e o serviremos com alegria, com gozo e regozijo no nosso coração para todo sempre. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esta mensagem que conforta, que anima. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus vai voltar breve para nos buscar, nos levar para o céu. Passaremos contigo, Jesus, 1000 anos no céu e vamos passar a eternidade contigo na nova terra, onde estará o trono do Deus Pai e o trono do Cordeiro, e nós, os seus servos, os serviremos, os adoraremos para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique com a paz de Jesus. Amém.